Vamos falar hoje sobre um assunto que nos incita muito a imaginação, que são os sonhos. A ciência tenta trazer explicações mais racionais para esse fenômeno. A psicologia também teoriza muitas questões relativas ao sonho. E eu falo teoriza porque não existem leis ainda no âmbito das ciências em relação aos sonhos. Os estudos ainda não são suficientes para estabelecer regras científicas a esse respeito. Ou seja, vivemos ainda de teorizações. A espiritualidade, notadamente o espiritismo, ele traz questões muito importantes também a esse respeito. E vamos aqui falar um pouco sobre essa questão. Como bem abordado pela ciência e pela psicologia, existem sonhos que são meras descargas das situações vividas durante o dia. Uma coisa é certa, sempre sonhamos. As pessoas às vezes falam, eu não sonhei nada essa noite, eu sonhei. Todas as noites nós sonhamos. Mas a grande maioria desses sonhos nós não nos lembramos. E quando lembramos desses sonhos, cometemos erros muito grandes em tentar de qualquer forma interpretá-los, em ver esses sonhos como sendo uma comunicação com a espiritualidade. Às vezes mas nem sempre são. E assim a gente começa a levar muito a sério esses sonhos. Existem pessoas que consideram todo sonho como um indicativo de algo que vai acontecer. Existem pessoas viciadas em jogos que sempre pega a sua tabelinha, o seu livrinho de interpretação de sonhos para ver o que representa no âmbito dos jogos aquilo que ele sonhou. Sonhar com o animal X representa jogar no número Y e assim vai. Isso é um equívoco muito grande. Imaginar que a espiritualidade estaria ali colocando em sonhos resultados de jogos para gente ganhar dinheiro. E eu pergunto, aonde há a evolução nesse ponto? Existem pessoas que levam tão a sério os sonhos que vivem em estados de aflições por ter sonhado com isso ou aquilo. Conheço o caso de casais que entraram em extrema desarmonia porque um sonhou que o outro havia traído. E por questão da traição ocorrida naquele sonho, a pessoa traz isso para o mundo real, gerando problemas na vida conjugal. E aí, o grande conselho que nós temos em relação aos sonhos é para termos cautela. Não darmos excessiva importância a esses sonhos. Como dito, muitos deles são meras descargas do dia a dia. Muitos desses sonhos são interpretações da nossa mente em relação a situações vivenciadas em sonhos. Como assim? Como sabemos, nosso espírito, durante o estado de descanso mental, durante os sonhos, ele é mais livre. Ele se liberta mais do corpo. E é natural que nesse momento ele vivencie situações em que nós não vivenciamos enquanto em estado de vigília. Então podemos dizer, o espírito ele vai vivenciar situações espirituais? Sim, vivencia e muitas situações. Agora, precisamos ter cautela ao interpretar esses sonhos. Por quê? Muitas vezes aquilo que nós sonhamos é a interpretação consciente daquele sonho. Ou seja, nossa mente, não entendendo aquele processo que está se passando, ele faz interpretações. Muitas vezes
vivenciamos situações que são inimagináveis para a nossa vida consciente. Situações que nós nunca vivenciamos, vemos objetos que para nós são estranhos, vemos situações que nos são estranhas, realidades que nos são estranhas, e assim a nossa mente acaba por interpretar isso no âmbito da normalidade, no âmbito da nossa vivência. E aí vem aquelas coisas absurdas que a gente não consegue entender. E por não conseguir entender, simplesmente podemos descartar isso. Não adianta a gente tentar de uma forma consciente trazer racionalidade, algo que veio de uma forma não tão racional assim. Então essas interpretações dos sonhos, elas tendem a ser equivocadas. Então ignoremos esses fatos. Tive um sonho muito confuso, estranho. Deixe essa confusão. Nós já temos tanta confusão da nossa vida material, para que a gente ficar trazendo essas confusões para a nossa vida? Agora, por vezes, nós trazemos lembranças claras de situações vividas na espiritualidade. Ao vivenciarmos situações espirituais durante o momento em que dormimos, existe uma definição se nós lembraremos ou não desses fatos. Imaginemos que agora nós vamos dormir, e ao dormir nós vamos viver algumas situações na espiritualidade. E aí essas situações vividas podem ser definidas como algo recordáveis ou não ao acordarmos. Como acontece na hipnose, por exemplo, onde pode ser dado um comando para a pessoa não se lembrar daquilo que se passou. Ou, ao contrário, um comando para que se lembrasse daquilo. Então, isso acontece. Então, por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, nós sonhamos todas as noites, nem sempre nos lembramos. Então, muitos sonhos acabam não ultrapassando essa barreira, nós não lembramos deles, apesar de viver situações espirituais. Outras vezes nós não lembramos. Mas, em meio a tudo isso, em meio a essas lembranças de fatos de fato ocorrido na espiritualidade, ou mera descarga da nossa mente, ou uma interpretação da nossa mente em relação àquilo que nós vivenciamos. Aí eu pergunto, mas como dar crédito a isso ou aquilo? E a resposta é simples. Ignoremos, não demos valor demasiado a esses sonhos. Aquilo que deve ser lembrado, objetivamente, ele será de forma natural. Aquilo que não é para ser lembrado, não será de forma natural. Então vamos viver isso com uma certa naturalidade. Uma questão que muitas vezes dá para se ter como parâmetro para saber se um sonho que nós tivemos foi de fato uma situação vivida, é a carga emocional trazida. Porque por vezes a gente acorda e lembra de alguns fatos, de alguns sonhos, e aquilo vem com uma carga emocional tão grande, vem com um senso de coerência tão grande. E esse sentimento envolvido nesse sonho, por vezes, eles são um indicativo de que tenha sido uma vivência natural. Ou seja, um fato que nós vivemos na espiritualidade. Acontece muito isso. Todos nós já passamos por esses momentos. Porém, como eu disse, não devemos dar demasiada importância a esses fatos. Aproveitemos aquilo de positivo que possa nos trazer. Aquele sonho que nos motiva a ir em frente, a fazer, a lutar pela vida, a sermos melhores. Ótimo, aproveitemos isso. Como podemos aproveitar um conselho que nos é dado por uma pessoa que a gente nem conhece? Muitas vezes, enquanto uma pessoa na rua, a pessoa puxa uma conversa e nos traz algumas informações que às vezes nos levam tão para cima, nos motiva tanto. Então aproveitemos dessa mesma forma essas informações motivadoras, essas informações que nos ajudam a trilhar melhor esse nosso caminho evolutivo. Isso seja em sonho ou seja em situação real.
muitos erros são cometidos pelas pessoas nessa tentativa de interpretar sonhos. Muitas pessoas deixam de fazer aquilo que deveriam fazer. Muitas pessoas fazem aquilo que não deveriam fazer, motivadas por sonhos. Então precisamos ter cautela em relação a isso. Precisamos agir com naturalidade, sem dar demasiada importância a esses sonhos. E repito, aqueles sonhos que são para ser lembrados, que são para ser considerados em nossa vida, eles virão de uma forma natural. As lembranças virão de uma forma natural, o esquecimento virá de uma forma natural. Então, não forcemos a barra em relação aos sonhos. Simplesmente vivamos cada dia da melhor forma possível. Algumas pessoas perguntam, mas podemos fazer alguma coisa para termos sonhos melhores? Muitas vezes a gente dorme, tem aqueles sonhos agitados, e a gente acorda cansado. Podemos evitar isso? Sim, podemos evitar isso. Veja bem, como dito, muitos desses sonhos são descargas do nosso dia a dia. E aí nós precisamos carregar nossa mente ao irmos dormir. Então, no momento do nosso repouso, no momento do nosso descanso, nós precisamos aliviar a nossa mente. Fazer aquele processo de nos livrarmos das agitações do dia a dia, serenando a nossa mente, seja através de uma meditação, de uma oração. Aliás, para quem está na seara espírita, ou na seara espiritual, seja qual religião for, o dia deve começar com uma oração e terminar com uma oração. Devemos sempre encerrar o nosso dia orando, acalmando a nossa mente. E devemos iniciar o nosso dia com uma oração para nos elevarmos e nos prepararmos para os fatos que vivenciaremos nesse mundo material. Então, tá aí o primeiro conselho, é serenar a nossa mente. Um ponto importante também é a gente repassar o dia no momento de dormir. Lembrando dos fatos, porque a gente age, nem sempre agimos como deveríamos. Então já vamos avaliando, olha, nesse ponto eu não fui legal, eu podia ter feito isso, então na próxima vez eu vou agir assim, olha, a próxima vez eu não vou perder a calma, vou procurar manter a serenidade mental. Então a gente vai mudando a nossa forma de ser através da análise da nossa vivência, pelos erros cometidos, pelos acertos, e assim nós vamos construindo um processo melhor de vivência. Esse fato é interessante porque nós descarregamos. Quando a gente não foi legal em alguma situação do dia, nós conseguimos descarregar no momento de dormir. Então nós não levamos isso mais. A partir do momento que nós descarregamos, nós libertamos nossa mente desse fato. Isso vai evitar que nós tenhamos sonhos complicados. Se nós dormirmos com a serenidade mental necessária, nossa mente de forma serena trará bons sonhos, trará uma noite tranquila. E aquelas pessoas que querem viver situações, não, mas enquanto eu durmo eu queria viver isso, eu queria fazer aquilo, tenhamos em mente que o nosso espírito é livre. E dependendo do estado mental que nós vamos dormir, esse espírito ele vai procurar situações que sintonizem com esse estado mental. Então, se nós dormirmos assistindo um filme de violência, alguma coisa, é natural que nós vamos estar impregnados nessa energia da violência. É natural que o nosso espírito vá procurar situações que reflitam esses fatos, ou seja, sintonia. Muitas vezes nós, na hora de dormir, nós pensamos coisas terríveis, coisas tão complicadas. É natural que o nosso espírito vá nesse sentido. Assim, serenemos nossas mentes, pensemos em coisas boas, façamos meditações, façamos uma leitura edificante. Se for para assistir alguma coisa, assista uma palestra edificante, assista alguma coisa que vá de encontro àquilo que nós almejamos para a nossa vida.
E com certeza o nosso espírito, ao se desprender do corpo, ele vai continuar nessa energia, ele vai buscar fatos que sintonizem com essa energia. Então nós podemos, assim, dar comandos mentais para o nosso espírito no momento de dormir. Eu não quero que esse período noturno seja um período perdido, porque o espírito ele não se cansa. O que precisa descansar é o nosso corpo físico. Então nós descansamos. O nosso espírito ele continua. O nosso corpo para, o espírito, mais livre desse corpo material, ele vai vivenciar situações. Então demos comando para que esse espírito vá trabalhar na espiritualidade, vá auxiliar. Existe tanto trabalho feito na espiritualidade e é incrível a quantidade de trabalho que é realizada por espíritos enquanto dormem. Tem um relato de uma colônia espiritual muito pequena, por sinal, que lida com animais, em que é mantido por um espírito desencarnado, um espírito de uma pessoa que durante o momento de sono, vai auxiliar nessa colônia, e uma pessoa que está em estado de coma e que constantemente está auxiliando. É incrível a possibilidade que nós temos de ajudar na espiritualidade durante esse momento. Então, ao invés do nosso espírito estar perdido por aí, vagueando, vivendo situações ruins, né? Às vezes a gente bebe antes de dormir, vive aquela extravagância, e nosso espírito continua nessa extravagância. Então nós podemos direcionar isso para que possamos fazer algo edificante durante o nosso momento de descanso, enquanto dormimos. E aqui então vai essa dica de procurarmos serenar a nossa mente, acalmarmos-nos integralmente e direcionarmos para que possamos fazer algo de edificante enquanto o nosso corpo descansa. E lembrando sempre, em relação aos nossos sonhos, vamos deixar acontecer. Se nós fizermos esse momento de relaxamento antes de dormirmos, nosso espírito, nesse estado, ele vai viver boas situações, nossa mente vai trazer bons sonhos, e assim vamos enchendo nossa vida de coisas positivas. E não percamos tempo em tentando interpretar esses sonhos, pois aquilo que deve vir para nós de uma forma consciente virá naturalmente. Nós não precisamos ficar com esse trabalho. Pessoas que acreditam demais em jogos, dormem lá com a caneta e um papel lá da cama para quando ele sonhar com um número, ele anotar e jogar isso na loteria. A espiritualidade, ela trabalha para a nossa evolução espiritual, não trabalha para esses ganhos materiais, que muitas vezes vêm em desencontro a essa necessidade evolutiva que nós temos. Então, tomemos sempre cuidado e não percamos tanto tempo com essas questões, mas, ao contrário disso, vamos criar boas situações em nossa vida, consciente e inconsciente. E o resto é resto. Basta vivermos bem a cada dia, basta serenarmos a nossa mente para que possamos ter sonhos mais tranquilos, podemos acordar de uma forma mais descansada, preparando-nos para a jornada de cada dia. Muita paz a todos.